capelão da pastoral hospitalar aqui de Formosa e da Diocese. É uma alegria poder estar com vocês, médicos, enfermeiros, atendentes, estudantes de medicina em estágio, também nossas ministras e também os enfermos que puderam vir participar da Santa Missa. A missa tem um poder espiritual muito profundo, porque ela foi instituída por Jesus, por isso a força da Eucaristia, ela alcança todo o hospital. Todos os doentes, aqueles que não podem estar aqui, mas nós estamos rezando por eles. É comum a gente encontrar as pessoas revoltadas por causa da doença. Há poucos dias mesmo, conversava com uma jovem que a mãe descobriu um câncer, uma neoplasia já em metástase. E o médico disse, não tem como fazer mais nada. E ela entrou em desespero. Também nós encontramos, às vezes, nas pessoas ateias, o questionamento. Se Deus existe, por que as pessoas sofrem? Não é uma realidade fácil de compreender. Do ponto de vista da lógica, da ciência, da reflexão, não é fácil. Mas nós temos fé. Os cristãos têm uma facilidade muito grande para compreender essa realidade. Cristãos que conhecem a fé cristã. E eu digo mais para vocês, a única religião no mundo capaz de dar um sentido ao caos humano, ao desespero humano, é o cristianismo. Fora do cristianismo a gente não encontra uma resposta. Porque o cristianismo nos ensina que a decadência humana não foi dada por Deus. A concupiscência, a inclinação aos vícios, às vezes tentativas de autoextermínio, de suicídio, as doenças, não foi dado por Deus. É consequência da fragilidade da humanidade que não soube escolher o caminho do paraíso, mas quis escolher o caminho do orgulho. Todo sofrimento humano, ele tem uma raiz no orgulho humano. O orgulho é um pecado que vem dos anjos decaídos, que entrou para a humanidade. A própria Bíblia, quando relata a criação no início, no livro do Gênesis, fala desta espécie de maldição que a humanidade trouxe para si ao escolher a vaidade, a curiosidade do querer o bem para si e não a verdade iluminadora que é Deus. Mas o cristianismo nos ensina que na cruz do Calvário nós temos uma resposta. Porque Deus morreu e ressuscitou. Na pessoa de Jesus, nós temos a encarnação do divino. Deus se encarna na humanidade pecadora, miserável, empobrecida pela obtusa decisão de querer aquilo que é proibido. E nosso Senhor vem para nos resgatar a partir da nossa humanidade. Porque é muito fácil para as pessoas dizer, mas Deus vive na esfera da perfeição eterna, Ele não sabe o que é a humanidade, o que é ser um espírito encarnado num corpo que adoece e morre. Nasce, cresce, adoece e morre. Então Deus veio exatamente entrar na nossa lógica. Deus assumiu a nossa carne, a nossa miséria, para nos libertar a partir de nós mesmos. E a vida só tem sentido se ela é orientada a partir da cruz, porque a cruz traz para nós a humildade. A ciência sem Deus, ela se torna arrogante e não responde, porque nós não temos ainda a cura da gripe, uma coisa tão simples,
mas a ciência não deu conta ainda. A ciência não responde tudo, mas a fé faz a gente compreender tudo. Daí a importância de um doente cristão compreender a sua enfermidade. Se vocês me perguntar se eu estou preparado para morrer, sim, eu acho que de 10 anos para cá eu tenho feito uma caminhada tranquila de experiência pessoal, de oração, de espiritualidade, que me conduz a uma aceitação e uma compreensão muito tranquila a respeito da morte. Se amanhã eu for diagnosticado com uma neoplasia, o nome é bonito, mas é câncer. Se eu for diagnosticado com isso, o médico dizer, você tem 3 meses de vida, tranquilamente eu vou encarar isso, com toda tranquilidade, sem nenhum sofrimento. Porque eu já vi muita gente viver isso, viver a paz na dificuldade. A começar da minha casa, minha mãe, que morreu com 34 anos, quando eu tinha 11 anos, e eu acompanhei os 3 anos de câncer dela, naquele tempo que estava começando a se pensar em organizar o tratamento de câncer em Brasília e Goiânia. Foi muito difícil, mas a minha mãe, ela foi uma escola para mim de como você encarar o sofrimento com aceitação. Veja como que os cristãos são agraciados com a fé que vem da cruz, que vem da ressurreição de Cristo. Nós podemos tirar proveito positivo de uma doença. Nós podemos aprender, até mesmo na hora da morte, o sentido da vida. Porque a pessoa humana, na nossa fé, ela é um composto numa única unidade, corpo e alma numa única unidade. A nossa identidade é um corpo e uma alma. O corpo que é dado pelos filamentos genéticos que nossos pais nos transmitiram. E a alma que vem de Deus, no momento da encarnação, da concepção, que formou ali o primeiro elemento que vai desenvolver-se numa pessoa, Deus já dá uma alma, já dá um espírito. E a nossa vida, a gente precisa entender que ela é amar e sofrer. Essa é a realidade. O cristianismo não nega isso para nós. Quem quiser seguir Cristo, carrega a sua cruz. E as leituras de hoje são muito bonitas. Isaías, 600 anos antes de Jesus chegar, ele já profetizava, dizendo que o Cordeiro veio assumir as nossas dores. Cristo veio assumir as nossas enfermidades, as nossas dores. No Evangelho, Jesus diz, você que está cansado, vem a mim. Vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, sofridos, vinde a mim. Então, nosso Senhor é essa graça, essa bênção que nos acolhe. E o Salmo 22, que é um salmo de Davi, lá do Antigo Testamento, séculos e séculos antes de Cristo, cerca de 1000 anos antes de Jesus, ele é um salmo que mostra qual é a realidade de Deus na nossa vida. Deus cuida de nós pela nossa fé. Vinde a mim, vós todos que estáis sofrendo. Eu acudi no acompanhamento, alguns meses antes da morte, de um médico muito amigo meu. Um médico muito rico, muito bem sucedido, um homem de uma grande caridade. Um homem que fez um bem extraordinário, não só para a sua família, mas para todo mundo. Médico famoso, mas um homem de uma humildade, de uma fé tão profunda. E eu me lembro dele me dizer, ele morava numa cidadezinha pequena. Padre, eu tenho dinheiro para comprar toda a comida dessa cidade, mas eu não posso comer. Foi feita uma retirada do estômago. E ele teve muitas dificuldades, mas morreu numa serenidade, numa paz muito bonita, e toda a cidade ficou muito comovida pela beleza do testemunho daquele homem. O médico, porque morre o médico, morre o cientista, morre o bispo, morre o padre, todos nós morremos,
Quando eu estava na idade de vocês, que são as meninas que estão estudando medicina, a gente na juventude não pensa muito nessas coisas não. A gente está pensando em prosperar, de crescer, de aprender as coisas. Mas o tempo vem, omnia transeunte, tudo passa, né? A vida vai passando. Vocês estão começando agora a preparar para exercer a medicina, que é um serviço tão bonito. E eu fico muito feliz de vocês estarem aqui conosco. Um bom médico católico deve ter no seu consultório uma bonita imagem de Nossa Senhora de Fátima, que são as imagens de Nossa Senhora mais bonitas, mais belas, para trazer aquela ambientação bonita de paz para os doentes. Não é um desatino uma pessoa que trabalha com a ciência ter fé. Isso é bobagem. O maior geneticista do mundo vivo, William James, nos Estados Unidos, acho que ainda está velhinho, que fez o mapeamento do genoma do mundo com a sua equipe durante anos, foi um cientista, é um cientista extremamente renomado e crente, homem de igreja, homem de fé, não é católico, mas é um evangélico que crê em Cristo. E ele compreendeu isso. Para que existe a ciência? Para ajudar a gente a melhorar a nossa qualidade de vida. Então a ciência aqui, o hospital, os médicos, todo mundo aqui que trabalha, é para dar uma vida mais longa para os doentes. Isso é importante. Você deve cuidar da sua saúde, zelar da sua saúde, para que você possa viver mais, para servir melhor a Deus e ao próximo. Então nesta missa, hoje eu peço a Jesus, bom pastor, que olhe pelo nosso hospital, por todos que aqui trabalham, os nossos médicos, que aqui seja também um lugar de alívio, um lugar onde as mãos de Jesus, o bom pastor, vai trazendo paz a muitos doentes que precisam de cura, e que a cura vem pelas mãos bondosas dos nossos médicos, pelo cuidado das nossas enfermeiras, que redobram em atendimento dia e noite dos doentes, cuidando. Às vezes tem aquele doente chato, aquele doente que não tem fé, ignorante, bruto, sem educação. E a gente precisa ter paciência. Como é difícil lidar com o ser humano. Mas como é bonito o homem, a mulher de Deus, que tem mansidão, que tem humildade. É fácil até para os médicos e os profissionais da saúde cuidar. Todos nós precisamos preparar para os momentos finais da nossa vida, para os tempos dos infortúnios, das doenças, e preparar com serenidade, com tranquilidade, com paz, com muita oração. É bonito o coração do crente que clama a Deus pelo seu alívio, pela sua conversão, pela compreensão da realidade. O Padre Léo, que muitos conheceram na televisão no tempo passado, que teve aquele câncer terrível, a última palestra dele fez sentado, porque os ossos já não aguentavam, tudo tomado de câncer. Ele fez uma palestra, buscai as coisas do alto. E ele disse, eu compreendi por que eu estou morrendo de câncer. Eu compreendi, e por isso eu alegro o meu coração. Então a gente não pode viver esse desatino de revoltar com a doença. A gente deve cuidar, mas nós devemos ser abertos a esse momento que Deus pode nos chamar quando não tiver mais jeito. A gente não vai ficar preso a essa terra. Nós temos um caminho para voltar de onde viemos, que é o caminho espiritual, que é o caminho de Deus. Deus abençoe nosso hospital, abençoe nossos doentes, abençoe nossa querida pastoral hospitalar, ao nosso Padre Danilo, que vem trabalhando esse ministério aqui no hospital, que a gente quer que ele cresça e seja cada vez mais efetivo, porque os doentes têm essa necessidade e o direito de ter assistência religiosa, o conforto religioso, porque às vezes não é fácil você enfrentar uma dificuldade, uma doença difícil. E quando tem alguém que ora com você, que leva Jesus Eucarístico, que traz a unção dos enfermos, que dá uma palavra, isso ajuda a alma ter esse fogo do Espírito Santo que não deixa a alma morrer. O corpo pode morrer, mas a nossa alma não.
E por isso nós temos a Santa Igreja que nos ajuda. Que Deus abençoe vocês que aqui trabalham e todos vocês que vieram rezar conosco. Que o Espírito Santo ilumine cada vez mais o nosso Hospital Regional de Formosa. Assim seja. Amém.